Bom dia a todos. Aliás, boa tarde, né? Já são aí 3h58, 15h58. Estamos aqui de novo juntos nesta tarde, falando, né? Conversando sobre assuntos educacionais que tem a ver com a família, tem a ver com o jovem, a criança. Bom dia, boa tarde, Sueli, Cláudia. Como que vocês estão? Hoje nós teremos aqui uma pessoa muito querida, a Leila Rocha. Ela é lá de Olambra e ela vai nos falar aí sobre a criança, né? A criança que tem, o jovem que tem contato com a doutrina espírita desde cedo, como que esse adulto será. Boa tarde, Sueli. Boa tarde, Gorete. Estamos aí aguardando o oi da nossa Leila para que ela possa entrar conosco. Espero que tenham todos passado bem a semana, né? Que tenha sido uma semana cheia de luz e que essa que vai se iniciar também seja uma boa semana de aprendizado, de crescimento. Boa tarde, Solange. Estava vendo um vídeo da sua família até agora. Muito lindo. Estamos esperando aí a Leila entrar para que nós possamos iniciar. Boa tarde, Rosa. A proposta desse trabalho, nós trazemos temas sensíveis para todos nós que somos educadores, pais, tios, tias, comprometidos com os nossos, para que reflitamos, e vocês podem fazer pergunta aí no chat. Podem colocar aqui que a gente vai passar aí para a Leila. Boa tarde, Sidney, que entrou. Tô vendo ali a fotinho dele. E é tão importante esses assuntos, né? Porque eles comumente não são conversados, não são falados dentro da família, né? E olha que interessante, fica muita ignorância, muito mal compreensão sobre esses temas. Então, semana passada, a nossa Clara falou-nos sobre o suicídio na infância. Teremos a Solange também falando sobre esse tema, né? Porque ele é muito relevante, muito importante. Hoje teremos a Leila e na próxima semana teremos aí a mais companheiros. Semana que vem estará aí conosco a nossa companheira Solange. Olha a Sueli. Que bom. Oi, Melissa, seja bem-vinda. A Leila já está aqui conosco na tela. Quero apresentar vocês a ela. Ela é uma pessoa muito querida de Olambra. Conhecemos ela há muito tempo. Ela está lá à frente, junto com o Roberto, outro companheiro muito querido, o esposo dela, do Centro Espírita, acho que Estudos Espíritas, né? Allan Kardec, de Olambra. Olha só que lindo. Então, vou dar a voz a ela, vamos fazer aí uma pequena prece para que ela possa começar. Seja bem-vinda e todos vocês. Vamos pedir a Senhor da vida que nos abençoe nesse momento tão importante de reflexão,
de entendimento da mensagem cristã, que ela possa nos fazer melhor, que ela possa nos fazer mais humildes, tolerantes, principalmente em família. Senhor, obrigada por esse momento. Esteja conosco, Senhor, hoje e por todo sempre. Agora é a nossa Leila. Seja bem-vinda, Leila. A palavra é tua agora. Boa tarde a todos. Obrigada, Cristina, pelo convite. É uma alegria estarmos aqui nessa tarde de domingo, nesse trabalho tão belo, procurando falar sobre a família, sobre a criança, sobre o jovem, sobre a importância do fortalecimento da família como um todo. Nós ficamos muito felizes pela oportunidade de estarmos aqui e escolhemos para a tarde de hoje falarmos sobre criança evangelizada hoje, homem de bem amanhã. E nós vamos evangelizar. O que significa evangelizar? O que significa o evangelho? Evangelho, a palavra evangelho, é a boa nova, a boa notícia, a boa mensagem. E para nós trazermos essa boa notícia, essa boa mensagem para as nossas crianças, em primeiro lugar, nós precisamos estar evangelizados. Precisamos nos evangelizar para podermos evangelizar. Não somente as crianças, como todos que estão à nossa volta. E qual o primeiro contato que a criança tem é com os pais. É com os pais, logo um pouco adiante, os educadores, mas a importância de nós, como família, nos prepararmos para podermos transmitir ao espírito, porque a criança é um espírito num corpo infantil. A missão é uma missão muito importante. E muitas das vezes, quando nós vemos aquele bebezinho ali tão lindo no berço, pensamos assim, ai, que vida boa, não faz nada. Mas, desde o princípio, a criança trabalha e trabalha muito. No momento exato do nascimento, ela já precisa fazer um esforço grande, que é poder respirar, porque senão ela já não consegue chegar à vida. E ali é o esforço para amamentar, é o esforço para poder se virar no bercinho, é o esforço diário. E aqueles que compartilham ali com a criança precisam estar atentos, passando para aquele espírito, num corpo infantil, o melhor. Porque nós somos o exemplo. A criança vai aprender com quem está à sua volta. O cuidado que os pais precisam ter para poder transmitir àquela criança o melhor. O cuidado com aqueles que estão participando, colaborando, cuidando daquele espírito ainda numa fase infantil. Mas nós vamos lembrar uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 15 e 16, que é uma passagem muito bonita, quando Jesus diz assim: traziam-lhe recém-nascidos, para que os tocasse. Traziam-lhe recém-nascidos, para que os tocasse. Ao vê-los, os discípulos os repreenderam. Os discípulos quiseram afastar aquelas pessoas. Jesus as chamou para si, dizendo: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Nós vemos Jesus, no primeiro momento, recém-nascidos, já chegando próximo a Jesus, e Jesus dizendo:
Deixe que elas venham a mim. Isso é importante. Desde o primeiro momento, esse contato com Cristo, esse contato com o Evangelho. E muitos pais, inclusive espíritas, pensam, não, quando ele estiver grande, ele vai escolher uma religião. Quando ele estiver grande, ele vai ouvir falar de Jesus, ele vai escolher o que ele achar, o que interessa para ele. Quantos nós, que nos dizemos espíritas, vamos à casa espírita e levamos a criança para ser batizada? Não compreendemos o espiritismo como uma terceira revelação e como uma oportunidade de ensinamento para aquele espírito. Vamos à casa espírita, mas o espiritismo não é suficiente para o meu filho. E priva a criança daquele contato. Mas Jesus já chamava, desde os primeiros, Lucas diz, que traziam-lhe recém-nascidos, porque desde o primeiro momento, esse contato é muito importante. E Allan Kardec, como não poderia deixar de ser, Allan Kardec também se preocupou muito com isso, logo desde o início. Desde o início. Parece que está dando uma interferência aí, Cristina, de som? Não. Não? Tá bom. Não? Porque aqui para mim está dando um apitinho. Então tá bom, que não está atrapalhando. Mas Allan Kardec também se preocupou com isso. Nós sabemos que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fez mais de 1000 perguntas e não poderia deixar também de se preocupar e perguntar aos benfeitores com relação à criança, com relação àquele espírito, com relação àquela família. E na questão 208 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta aos benfeitores. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho, depois do nascimento deste? E o que os benfeitores respondem? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Os benfeitores dizem, os pais exercem uma grande influência e há uma contribuição desses pais para quê? Para aquele espírito que está ali, sob a sua guarda, sob a sua tutela, que ele possa progredir. E eles continuam dizendo, os espíritos dos pais têm por missão, desenvolver os de seus filhos, pela educação. Mas Kardec fala também sobre a educação, não essa educação formal que se é oferecida na escola, é uma educação muito mais ampla, porque a verdadeira educação é ir também o espírito. E os benfeitores dizem que os pais têm como missão desenvolver nos filhos por meio da educação, e isso é uma tarefa. Mas, atualmente, em função dos pais viverem tão atribulados, às vezes eles delegam essa tarefa para outros, delegam para a escola, para os professores, como se os professores que tivessem a obrigação de educar os filhos, de orientar, de cuidar. Os professores são educadores formais, eles estão ali para passar a educação acadêmica e não a moral, passar a educação que os pais precisariam passar. Mas os benfeitores fazem um alerta muito forte, muito grave, até podemos dizer, porque eles dizem assim, os pais tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. E Kardec, ainda não conformado, porque Kardec era um grande perguntador, ele pergunta, na questão 210, ele faz o seguinte questionamento. Pelos seus pensamentos e preces,
podem os pais atrair para o corpo informação do filho, espírito bom, de preferência, ao inferior? Pergunta interessante de Kardec. Será que os pais, através do pensamento e das preces, eles vão poder atrair um bom espírito para aquele corpo que vai ser formado, que está formado já, porque se está em formação, é porque já houve a concepção. E nós sabemos que o espírito, no momento da concepção, ele já está ali. Então, o que os benfeitores dizem é o quê? Não, atrair um espírito bom, não. Mas podem melhorar o espírito do filho que lhe nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Os pais, desde a primeira hora, têm que estar ali atento, cuidando, vigiando. E quantos de nós vamos protelando, achando que não, mais tarde, mais tarde. Mas nós sabemos que a melhor fase para podermos orientar aquela criança é logo no início. Logo ainda nós vamos falar sobre isso, mas é no início do início do início, e não quando a criança está com 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, porque aí, logicamente, que não vai ser perdido, mas 10 anos ficou atrasado, 5 anos ficou atrasado aquela orientação que deveria ser passada para os filhos. Quantos pais não oram com os filhos, não falam sobre Deus, sobre Jesus, não, as crianças não conhecem nenhuma oração de um Pai Nosso, porque os pais estão muito preocupados com o lado material, a alimentação, a roupa, o pediatra, a escola, mas o lado verdadeiro, que é o lado do espírito, os pais, muitos deles vão deixando de lado. A criança vai passando sem ter esse lado espiritual que seria o verdadeiro cuidado que os pais precisariam passar. Mas Kardec continua perguntando. Na questão 214 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta: o que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? E a criança, ela já demonstra, desde bebezinho, que tem uma aversão à mãe. E os espíritos respondem dizendo que significa o quê? O ódio que reciprocamente se votaram. Ora, nós sabemos que o espírito, muitas das vezes, ele reencarna justamente para se ajustarem. Então, aquele espírito, ainda no seio materno, ele já sente uma repulsa pelaquela mãe. O cuidado que esses pais precisam para poder acolher esse espírito de uma forma tão envolvente que ele possa ir deixando de lado esse ódio e perdoando aquela mãe que provavelmente numa reencarnação anterior cometeu algum ato muito grave contra ele. Mas o nascimento, nós sabemos, do espírito, eles podem nascer em determinadas famílias e nunca é por acaso. Em O Livro dos Espíritos, na questão 122, Kardec fala sobre isso. Nunca é por acaso. O acaso não existe. Às vezes a criança diz: meu Deus, eu não sei porque eu nasci nessa família, essa família não tem nada a ver comigo, eu tinha que ter nascido era na família do vizinho, com aqueles é que eu me dou bem. Só que, na realidade, aquela é que é a família que nós precisamos. Aquela família problemática, aquela família difícil, aquela família que, às vezes, nós é que somos o problemático, mas é o que nós precisamos para a nossa evolução como espíritos. Porque, às vezes, a gente só bota a culpa no outro, é mais fácil culpar o outro, mas, às vezes, nós é que somos o problemático. Mas Kardec ainda continua, em O Livro dos Espíritos, na questão 379, ele faz o seguinte comentário. Por outro lado, os pais têm por missão ajudar o progresso dos filhos, que encarnam como seus filhos. Ele tem
corroborando já, fortalecendo o que os espíritos já tinham dito, que os pais têm uma missão, Kardec coloca, tem por missão ajudar os filhos, ajudar esses espíritos nesse progresso. Mas o que acontece? Que Kardec diz, muitos, porém, faltam a essa missão, sendo por isso punidos. E nós sabemos, infelizmente, por essa dificuldade da vida moderna, as mulheres trabalhando, às vezes com 2 empregos, os pais trabalhando, ou muitos casais que já não estão juntos, e a criança vai ficando, muitas vezes, sem esse contato ali mais presente. Porque antigamente era mais fácil, a gente lembra de Valdo Franco, que foi o 13º filho, e que a mãe conhecia cada um dos filhos, o que estava aprontando. Mas por quê? Era aquele tempo que a mãe só estava disponível para aqueles filhos. Não era fácil, fácil não era. Mas a mulher, ela vivia no lar. Hoje a gente sabe que é uma outra realidade. Mas Kardec, então, questiona novamente os espíritos na questão 582 do Livro dos Espíritos. Pode-se considerar como missão a paternidade? É uma missão, então, a paternidade? Quando se fala paternidade, é ser pai e mãe, não é só o pai. E eles dizem aqui, é sem contestação possível uma verdadeira missão. Às vezes a gente está buscando uma grande missão. Qual será a minha missão? Quando nós somos pais, a maior missão que nós temos é a missão de pai. Exercer bem essa missão. E Kardec vem dizendo, Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Os pais precisam encaminhar aquele filho. E Deus fez o quê? Kardec coloca, Deus fez mais. Ele facilitou a tarefa, dando a organização física débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Nós sabemos que a criança até 7 anos ela está mais para o mundo espiritual do que para o mundo material. Imagina se uma mãe tivesse aquele filho e ele já com a aparência de um adulto, já com dente, já falando, a mãe, muitas das vezes, não ia ter aquele cuidado, aquela amorosidade. Mas quando nós recebemos aquela criança com aquela aparência, como diz Kardec, débil, delicado, parecendo um anjinho, nós não sabemos quem é aquele espírito, o que ele está trazendo ali de bagagem. Mas é muito mais fácil para os pais, para a família, poder cuidar daquela criança, daquele bebezinho. Mas Kardec diz, com relação aos pais, muitos há, no entanto, que mais cuidam de endireitar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de endireitar o caráter de seu filho. E nós sabemos que a criança, desde o berço, ela já vai demonstrando o seu caráter. Mas quantos chegam em casa cansados e hoje, antigamente era a televisão ou o jornal, agora é o celular e os pais estão, às vezes, fisicamente estão presentes, mas não estão presentes espiritualmente, ali, olho no olho, passando aquela vibração de amorosidade para aquela criança. E Kardec vem dizendo, se a criança, não é, o espírito, se este vier a sucumbir por culpa deles, dos pais, suportarão os desgostos resultantes dessa queda. Os pais vão passar por esse desgosto e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que eles avançassem na estrada do bem. E nós vamos percebendo que Kardec, ele já preocupado com a educação da criança, com a evangelização da criança, desde o berço.
com essa necessidade dessa boa nova, desse evangelho, que é a boa nova, que é a boa mensagem, a boa notícia, que são os ensinamentos de Jesus, desde o início. Ele nos alerta dizendo: todas as chagas morais da sociedade, de todas as chagas morais da sociedade, parece que o egoísmo é a mais difícil de desarraigar. E nós vamos dizer, quem é egoísta? Eu não sou egoísta, ninguém vai admitir que seja egoísta. Mas Kardec diz, com efeito, o egoísmo, essa chaga moral, ela o é quanto mais é alimentada pelos próprios hábitos da educação. Se os pais alimentarem o egoísmo nos filhos, o que é que vai acontecer? Aquele filho vai se alimentando do que os pais estão ensinando a eles. E Kardec vem dizendo, parece que se toma a tarefa de excitar, desde o berço, certas paixões, que mais tarde tornam-se uma segunda natureza. Kardec diz, parece que muitas das vezes, desde pequenininho, pais, ao invés de ir incentivando aquela criança a ser mais fraterna, mais amiga, mais caridosa, não, justamente o contrário, vai ensinando o quê? A serem egoístas. Kardec me traz um texto muito interessante na Revista Espírita, que nós pensamos em algumas partes, porque é um texto um pouco longo, mas que ele vem falando na Revista Espírita de 1864, de fevereiro de 1864. Ele vem contando um caso, Kardec, vem contando um caso de uma família. E dali ele vai fazendo uma análise. Ele vem contando que numa família conhecida dele, de uma menina aí de seus 4, 5 anos, uma inteligência rara, muito inteligente, mas com seus pequenos defeitos de quê? De criança mimada. E ele vem relatando a falta de, como que podemos dizer, de habilidade desses pais para saberem conduzir, orientar, educar essa criança. E Kardec um dia estava lá presenciando, um dia fizeram o que pais? Os pais trouxeram um doce para a criança e, como era de costume, lhe disseram: tu o comerás se fores boazinha. Então, Kardec está ali, dando uma de psicólogo, observando. Olha, tá aqui o doce, mas você só vai comer se você for boazinha. Kardec diz o quê? A primeira lição que estão passando para a criança é o quê? A lição da gulodice. Os pais achando que estão agindo bem, Kardec observando. Primeira coisa, ensinando a ser gulosa. Porque, então, se eu estou sozinha, eu como doce. E ainda muito pior. Oi, Sueli, já chegou? Vamos ver agora se agora dá certo. Que bom, vamos ver se agora a gente consegue ver a Leila também. Ela ainda não entrou. Tava tão bom, né? E aí cortou, olha que coisa. A gente tá se aperfeiçoando a cada dia. Tá lá a Leila, já chegou, vamos chamá-la. Vamos torcer agora, certo, pra gente vê-la. Oi, Leila. Oi, estou te ouvindo. Não É, está me aparecendo. não está aparecendo. Eu Mas estou vamos me vendo, seguindo. mas não estou vendo você. É, agora o Estou me grupo tá vendo, me mas vendo. está É, te tinha o quadro vendo? de Allan Kardec.
Não está aparecendo. Agora, as pessoas conseguem me ouvir ou não? Sim, normal. Pode continuar, Leila. Se Nós estão vamos me no escuro ouvindo, mesmo. se estão Sim, me ouvindo, façam de conta que é um. Como é que é o nome daquele programa, meu Deus? Bom, agora me fugiu o nome, mas podcast, que não tem imagem, é só o som, como um programa de rádio. mas o som tá bom. Vamos seguindo assim. Vai fazer o quê, Então, né? pessoal, vamos fazer de conta que é um podcast, que é aquele programa de rádio que a Isso. gente via antigamente, até porque nós já estamos quase chegando na reta final, porque nós teríamos muita coisa para falar, mas é logicamente que é apenas uma reflexão de uma tarde de domingo, porque nós estávamos falando com relação a Kardec. Kardec, preocupado, lá na Revista Espírita, ele traz o caso dessa menina, fevereiro de 1864, e mostrando a forma equivocada, boa, com boa intenção, mas com o equívoco dos pais. Então, dizendo, olha, se você for boazinha, nós vamos te dar o doce. Com isso, o quê? Despertando a gulodice. Olha, se você não se comportar bem, nós vamos dar o seu doce para outra criança, despertando a inveja. E aí Kardec vai mostrando os equívocos que os pais vão cometendo, despertando na criança a inveja, o ciúme, o egoísmo, o orgulho. E ele vem dizendo que, dessa maneira, desde a mais tenra idade, desde a mais tenra idade, o vírus da sensualidade, do egoísmo, do orgulho, do desprezo aos inferiores, das paixões. Então, enfim, orgulho, a inveja, o ciúme, tudo vai sendo despertado, às vezes, desde aquela fase ainda pequena. Meu filho, não empresta esse brinquedo não, porque esse brinquedo foi caro. Meu filho, é isso, meu filho, é aquilo. Meu filho, não ensine o seu coleguinho que você já sabe não, porque senão ele vai aprender mais do que você e você vai deixar de ser o melhor aluno na escola. O meu filho, não podemos agir dessa forma. E aí vem o bullying, vem uma série de situações que os pais, muitas das vezes, por omissão, por uma acomodação, vão permitindo que a criança tome essas atitudes, e como Kardec diz, desde a mais tenra idade. Ele diz, as paixões, numa palavra, que com razão são consideradas como as chagas da humanidade. E ele nos orienta dizendo, é preciso ser dotado de uma natureza excepcionalmente boa para resistir a tais influências. Nós sabemos que espíritos, às vezes, reencarnam em meios totalmente inóspitos, meios onde os pais não estão presentes, ambientes totalmente perigosos, e aquele espírito consegue vencer. Mas o que o Kardec diz, ele precisa ter uma natureza excepcionalmente boa para que ele não sofra essas influências, porque nós sabemos que a educação familiar, o meio, tudo isso contribui no desenvolvimento da criança. E ele diz, a falta, sem dúvida, é dos pais. Kardec coloca de uma forma bem franca. A falta, sem dúvida, é dos pais. Mas é preciso dizer que muitas vezes estes pecam, mais por ignorância do que por má vontade. Em muitos há uma culposa despreocupação, mas em muitos outros a intenção é boa. No entanto, é o remédio que nada vale ou que é mal aplicado. Esse texto de fevereiro, na Revista Espírita de 1864, é um texto bem longo. E como nós dissemos, nós selecionamos apenas
alguns pedaços. Ele diz que não existe cursos para que eduquem os pais para serem pais. Mas o que ele vem fechando com esse raciocínio? Ele diz: pode o Espiritismo remediar esse mal? Sem dúvida nenhuma. E não hesitamos em dizer que ele é o único. Olha o que Kardec diz. O Espiritismo, ele diz, não hesitamos em dizer, é o único, suficientemente poderoso para fazê-lo cessar. Pelo novo ponto de vista com o qual ele permite perceber a missão e a responsabilidade dos pais. O Espiritismo, ele colabora para que os pais possam ter uma outra visão, uma outra compreensão da sua própria responsabilidade quando ali como pais. E ele vem dizendo, os novos horizontes que abre o Espiritismo fazem ver as coisas de outra maneira, sendo seu objetivo o progresso moral da humanidade. Muitos de nós nos equivocamos achando que a missão espírita é outra. Não. O Espiritismo, o objetivo principal é o espírito. O objetivo principal é o progresso moral da humanidade. A caridade material exercida pelos movimentos das casas espíritas é necessária, mas junto com a caridade moral, ou melhor, material, tem que estar sempre presente a caridade material. Essa é que é a verdadeira caridade, porque o objetivo do Espiritismo é o progresso moral da humanidade. E Kardec diz, ele forçosamente, o Espiritismo, deverá iluminar o grave problema da educação moral, primeira fonte da moralização das massas. Pais, avós, tios, padrinhos, madrinhas, educadores, não podemos relegar para terceiros essa missão tão necessária, tão importante. A vigilância com a programação que as crianças veem, as leituras, hoje com a internet, termos muito cuidado. A omissão dos pais é muito grave para a condução daquele espírito que está sob a sua responsabilidade. E Kardec diz, sendo os primeiros médicos da alma, de seus filhos, os pais deveriam ser instruídos, não só de seus deveres, mas dos meios de cumpri-los. Ora, para os pais, onde estão os meios de instruir-se nesta parte tão importante de sua tarefa? E ele diz, hoje dá-se muita instrução à mulher, falando em 1864. Dá instrução à mulher, fazem-na passar por exames rigorosos, mas algum dia foi exigido da mãe que soubesse como fazer para formar o moral de seu filho? É muito interessante. Ensinam-lhe receitas caseiras, mas ensinaram como encaminhar os filhos? E ele diz, considerando-se que o egoísmo e o orgulho são reconhecidamente a fonte da maior das misérias humanas, o egoísmo e o orgulho são a fonte da maioria das misérias humanas e que, enquanto eles reinarem na terra, não se pode esperar nem paz, nem caridade, nem fraternidade. Então, é preciso atacá-los no estado de embrião, sem esperar que fiquem vivazes. Kardec diz, precisamos atacar o egoísmo e o orgulho. Agora, Kardec diz, o Espiritismo pode ajudar muito aos pais, mas de maneira mais prática. Como que nós podemos dizer? Como que seria essa ajuda que o Espiritismo poderia proporcionar aos pais? E nós já caminhando para a nossa fala da tarde de hoje.
Só um minutinho, vocês não estão me vendo, mas eu vou tomar um pouquinho de água, mas continuo aqui. Primeiro, a evangelização da família. A evangelização da família. Casas espíritas já têm os seus grupos, como a evangelização para a família. Não somente para a criança, a evangelização para a família. Enquanto as crianças estão na aula de evangelização, os pais fazem parte do grupo de pais, aprendendo juntos, trocando experiências, estudando o evangelho à luz da doutrina espírita. Outra maneira muito importante de colaborar também o espiritismo, orientando que os pais instituam o evangelho no lar e que eles estimulem a criança a participar. E hoje nós temos materiais maravilhosos que podemos tanto adquirir como podemos também buscar na internet, voltados para a evangelização da criança, o evangelho no lar, melhor dizendo, o evangelho no lar voltado para a criança, música, historinhas, vídeos. Então, os pais trazerem esse momento do evangelho no lar, a família junto com a criança. Transformar o evangelho no lar num momento lúdico, num momento prazeroso, que a criança se sinta bem em participar. Estimulá-la a fazer a prece, a ler, a contar uma história, a dizer o que entendeu, trazer de uma forma que ela possa compreender a mensagem do Cristo. E nós temos muito material bom nesse sentido. Outra colocação também do Espiritismo, que pode contribuir muito para esse espírito que está retornando, é o passe magnético. É a água magnetizada, é a leitura edificante para a criança, colocar a criança toda noite para dormir e aquele ser aquele momento sublime, onde o pai, a mãe se revezam, contando uma história, lendo um livro edificante. Temos muita leitura boa, pode ser uma história por noite, ou pode ser aquele livro que vai lendo aos pouquinhos e a criança adora, toda criança, todo mundo adora uma história, e a criança adora uma história, ao invés de dormir vendo um programa agitado, não. Colocar ali uma música suave e vai lendo para a criança, naquele momento, ensinando a criança também a fazer uma prece, uma oração. Isso é muito importante. Tirar um momento para que possa os pais, junto com o filho, trazer esse ambiente espiritual para o lar. Mas muitos podem perguntar, a partir de que idade, a partir de que... a Fernanda dizendo aqui, criança com 3 anos já com o celular na mão para poder ficar quieto. E às vezes criança com 3 anos já ganhando um celular. Mas muitos podem perguntar assim, a partir de que idade a criança deverá frequentar as aulas de evangelização espírita? Nós sabemos que o trabalho da evangelização é um trabalho super gratificante para o trabalhador espírita que se dispõe a trabalhar, porque quem evangeliza, ele está trabalhando diretamente com Jesus. O evangelizador, ele está trabalhando diretamente com Cristo. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Mas a partir de que idade? Desde o momento que o casal pensa em ser em paz, já deve se iniciar o processo. A evangelização é para o espírito imortal. Nós sabemos que é um trabalho que requer atenção, cuidado, mas, felizmente, já temos casas espíritas com o trabalho específico voltado para o casal que pretende engravidar, para que aquele espírito já vá se preparando. Como nós vimos lá, mais no início da nossa fala, quando Kardec pergunta, os pais podem orar por esse espírito que está a caminho? Será que orando eu vou conseguir um espírito bom? Os benfeitores dizem, trocar de espírito não, mas as preces vão ser poderosas. Desde o momento que o casal pensa em engravidar,
já tem casas preparando esse novo recomeço. E o porquê disso? Por que tem casas já fazendo isso? Os benfeitores dizem que tem acontecido muitos abortos espontâneos porque os espíritos estão com receio de reencarnar. A evangelização para o casal, para a gestante, a mamãe gestante, já tem casas espíritas também com trabalho específico para aquela mamãe gestante, para o espírito que já está ali. Não é aquela mãe que vai ali assistir uma palestra, é um trabalho específico para a evangelização daquele espírito, é a evangelização no ventre, que eles chamam, evangelização no ventre. A evangelização para o bebezinho que acabou de nascer. A evangelização para a criança, até a pré-mocidade. Quando chega ali já na sua pré-mocidade, vai parar a evangelização? Não. Ao contrário, continua, mas com uma nova dinâmica. Agora já é uma evangelização voltada para a juventude. Lembrando Jesus. Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos. Jesus está de braços abertos. Cabe aos pais responsáveis oferecer o evangelho do Cristo aos espíritos que estão sob a sua responsabilidade. Queridos amigos, queridas amigas, nada é por acaso, talvez fosse uma oportunidade de, sem vocês me verem, vocês começarem a sentir essa mensagem na acústica da alma. Então, nós ficamos às escuras, mas com o ouvido e o coração mais atento a essa mensagem. Ah, que bacana. Fernanda diz que participa de um grupo que uma vez no mês tem evangelização para as grávidas. Muito bacana, Fernanda, isso mesmo. Queridos amigos, paz a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. O João está dizendo que foi muito bem-vindo. Como é que é? João foi um bebê muito bem-vindo desde o ventre da mãe. Mas por... eu não consegui entender muito bem, não, mas eu sei que, pelo que eu entendi, é que o bebezinho já começou a ser evangelizado pelo ventre da mãe, ou melhor, desde o ventre, isso foi muito, muito bom. Com certeza, porque às vezes a pessoa pensa, mas o bebê ele não vai compreender nada. O bebê no ventre não vai compreender nada, mas ele compreende muito, porque nós estamos evangelizando o espírito. E ele sente a vibração, ele reconhece as vibrações que ali estão sendo trazidas para ele, as músicas, a história, tudo isso ele vai assimilando. Cristina, não sei, em função desses intervalinhos aí, já tem quase 1 hora, não sei se vai ser aberto para perguntas, mas eu te agradeço e estou aqui. Leila, nós vamos abrir para perguntas, sim. Alguns minutinhos, né? A Sueli relatou anteriormente, Leila, que Sim. ela, né, perdeu o marido numa condição bem difícil. A Sueli é do Paraná. Ficamos felizes que está alcançando lá o nosso trabalho, que é tão singelo, né? Que tem como premissa isso que a Leila trouxe, né? Incentivar a família, né? Essa união, essa evangelização. E ela diz, né, que a filha dela, posteriormente à morte, né, o falecimento do pai, engravida e quem cuida da criança hoje é ela. E ela está dizendo que ele sonhou, né, com o avô desencarnado, dizendo, né, para ela. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse sonho, né? Porque ele diz que aos 7 anos ele não lembraria nada. Então é aquela fase que nós sabemos que é a completude da reencarnação, né? Se você Isso quiser falar um acontece pouquinho para ela. muito interessante. É Sueli, né, Sueli? Que a doce paz de Jesus esteja no seu coração, da sua família. Nós sabemos
que o espírito, até os 7 anos, ele está muito mais voltado ao mundo espiritual do que ao mundo material. E isso acontece com muita frequência. Muitos espíritos, ainda nessa fase inicial, eles têm até os seus amiguinhos imaginários, que na realidade não são imaginários. São os espíritos que ele vê com muita nitidez, conversam, brinca. Temos vários exemplos de Valdo, Chico, vários que tinham como amigos aqueles espíritos, enquanto ali se encontravam em criança. E a tendência depois, com o tempo, é essas lembranças irem diminuindo à medida que a criança vai tomando posse do seu corpo físico, as lembranças vão se esvaindo e acaba a criança às vezes não lembra mais. Mas da mesma forma que nós adultos, durante o nosso sono, nós podemos ir a vários lugares e encontrar com os nossos entes queridos, a criança também tem essa possibilidade. Ah, é o João Augusto. Ah, Sueli, agora eu entendi que é o João Augusto, que é o neto, como se fosse também um filho, porque você cuida ali como uma segunda mãe, com esse carinho, o carinho de avó que cuida do neto ou de uma neta é assim, é redobrado, porque nós estamos ali presenciando o desdobramento do nosso filho ou da nossa filha que nós cuidamos e agora termos a alegria de estarmos ali vendo o fruto, né, sendo multiplicado. Isso é muito bom ser avó, eu falo porque eu agora já tenho 4 netas no total, então é uma alegria muito grande. Não sei se respondi alguma coisa, se alguém gostar, quiser perguntar mais alguma coisa. Eu acho que agora vamos encerrar, né? Já 17 horas. É, Leila, não temos como te agradecer, foi muito importante para nós. A Sueli está dizendo que tem 16 anos e mora com ela, né? Então ela é aquela avó-mãe. E é muito lindo isso, né? Ah, Com certeza a responsabilidade está com você por conta da própria programação ou pela própria, né, encaminhamento, né, até porque reencarnatório. nós sabemos que, às vezes, a filha foi apenas um instrumento. A gente não sabe qual as ligações, qual né, como você não tinha mais o marido presente, às vezes a filha foi o instrumento para que essa criança chegasse, mas o compromisso, às vezes, era seu de cuidar, né? Era seu de cuidar. Olha o que a Mas Fernanda está falando, Leila, que lindo. Olha lá o contato com o pai, mesmo sendo uma criança especial. é, Lindas, viu? é bem possível, né, Fernanda? Não vamos dizer de uma forma categórica, mas é bem possível que ele ali esteja presente e ela, com essa sensibilidade a mais que ela possui, porque ela está num plano mais desligada dessa realidade terrena. Então, ela tem muita chance de poder estar ali, e o pai está ali presente também, né? É bem possível, sim. É bem possível, Fernanda, que o pai continue ali cuidando, velando. Nós sabemos que os espíritos familiares, quando têm a permissão, eles sempre estão à nossa volta para nos auxiliar e auxiliar você também, isso é verdade. Mas, Cristina, Foi foi muito um bom, né, prazer muito Leila? grande, foi um prazer, agradeço muito a lembrança, agradeço muito o convite de estarmos aqui nessa tarde, de estarmos aqui juntos. Oi, Arnaldo, tudo bom, Arnaldo? Um abraço para Solange, para Fernanda, Cláudia Bonifácio.
Muito bom, queridos amigos, juntos aqui nesse programa de rádio. Obrigada, Cristina. Ah, Muito então nós obrigada. vamos encerrar com uma prece e nós vamos chamar você de novo. Fique aí certa disso, né, pessoal? Vamos trazê-la com Será outros e fique temas. também o domingo de manhã, né, Cristina? Ah, não, no domingo de manhã não dá. Para mim não dá Nós temos agora, uma por causa do evangelho. palestra. No domingo de manhã agora para mim não dá. Esse horário ficou bom. É, então nós vamos pedir, agradecer ao Senhor da vida por esse momento que foi tão bom, que trocamos ideias, aprendemos tanta coisa nova, vamos avaliar tanta fala, tantas reflexões da nossa Leila, para que incorporemos a nossa vida diária. Senhor, abençoe a Leila com todo o seu trabalho, com toda a sua solicitude, Senhor, que ela possa continuar porfiando na tarefa e todos nós em nossos papéis de pais, mães e educadores. Obrigada, Senhor, hoje e por todo sempre. Leila, muito obrigada. Obrigada a todos. Um bom final de domingo a todos. Semana que vem é a Solange, que vai falar para nós aí do suicídio também, vai continuar esse tema aí. É um tema muito Obrigada, importante. viu, querida? Tchau, tchau. Tchau.